eu quero compartilhar essa palavra. Hoje eu estive pela manhã no Ministério de Intercessão. Deus me entregou algo para entregar ao Ministério de Intercessão e aos líderes de células, alguns líderes dessa igreja, na verdade, todos os líderes dessa igreja. E hoje, agora à noite, alguma coisa que você, líder, já ouviu, você vai ouvir mais uma vez, porque eu preciso, não tudo, mas algumas coisas entregar, né, à igreja nessa noite. Vamos lá. Paulo e Silas na prisão, não sei se na sua Bíblia tem esse título, em alguns tem aí o Carcereiro de Filipos, né, na Almeida e Corrigida, mas eu vou ler na NVI. Eu quero conversar com vocês sobre esse episódio. É um texto bem longo, né, mas eu preciso que você preste muita atenção naquilo que Deus fez na vida desses dois homens. Há poucos dias atrás, o pastor Jorge, ele ministrou aqui, acho que foi domingo passado, né, justamente sobre Atos 16. Eu até pensei que fosse pregar nesse dia, e já tinha o texto, nem sabia que ele ia ministrar, e ele trouxe para nós algumas orientações, ensinamentos para a gente a respeito desse episódio. Eu vou entrar numa outra linha, trabalhar outra coisa que o Espírito colocou em meu coração nessa noite. Diz assim o texto: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro, olha só, queridos, para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, o autor aqui, né, alguns dizem ser Lucas, né, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, não aguentou, né? Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou, aquele espírito maligno. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as suas roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, o que ele fez? Ele então, porque eram prisioneiros que precisavam de muito mais cuidado, ou seja, mais segurança para que não acontecesse uma fuga, alguma coisa nesse sentido, ele os lançou no cárcere interior. Além de lançar naquele local mais complexo, ou seja, para alguma fuga, além disso, o que a Bíblia está dizendo? Lhes prendeu os pés no tronco, ou seja, deixa eu garantir aqui que eles não vão fugir. Vou colocar lá no final, né? Lá no finalzinho, e vou fechar ali, vou trancar, né? Vou travar os seus pés. E prender os seus pés num tronco, né? E aí vem o versículo 25, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e estava dormindo, contando, não vai acontecer nada. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu o quê? O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo:
o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles os açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. Ou seja, o que aconteceu? Paulo e Silas, eles eram cidadãos o quê? Romanos. E eles não poderiam ser açoitados sem um julgamento feito pelos romanos. E quando eles descobriram que eles eram romanos, eles tiveram medo, porque seriam castigados com a morte, se aquilo fosse descoberto. Então, naquela hora, o que Paulo fez? Paulo, ele usa a sua autoridade como cidadão romano. Ele não usou autoridade no mundo espiritual. Ele não usou autoridade como apóstolo. Ele usou autoridade como cidadão romano que era. Ele disse: olha, está errado, não é assim que funciona. Vocês me açoitaram, nos açoitaram e nós somos cidadãos romanos. Aí que os soldados correram lá para os magistrados, relataram, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, eles ficaram com muito medo. Versículo 39, vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, então partiram. Queridos, se eu fosse parar aqui para a gente poder tirar uma série de lições a respeito desse texto, a gente ia ficar aqui muito tempo, porque eu sei que na EBR nós aprendemos muitas coisas a respeito, temos aprendido sobre o livro de Atos, que é o tema da EBR nesse período, e hoje eu queria tratar com os irmãos algumas coisas a respeito de um avivamento que é genuíno, um avivamento que é realmente verdadeiro. E de onde começa, o que acontece, o que o inimigo faz justamente para que esse avivamento no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, aconteça, para que ele não aconteça. Então, existem coisas que o Espírito de Deus faz em nossas vidas e nós temos que estar atentos. E existem coisas que o inimigo faz que, se nós não ficarmos ligados, certamente nós vamos sofrer as consequências. Quando a gente olha para esse episódio, a primeira coisa que nós percebemos de forma muito clara é que aquele espírito que estava naquela jovem, ali naquele instante, que ficava declarando: olha só, eles são realmente servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Na verdade, era um espírito maligno. E o que aquele espírito maligno queria fazer na vida de Paulo e Silas? Eu tenho pelo menos 4 teses aqui, simples para passar para vocês. A primeira coisa que ele queria fazer era que Paulo fez diante da atitude daquela mulher. Ele discerniu que era um espírito maligno e que tentava levá-lo a um caminho chamado caminho do orgulho ou caminho da soberba. Então, essa bajulação religiosa que Paulo sofreu por meio de um espírito maligno, não era um elogio dado por um irmão em Cristo, não. O diabo mesmo se levantou para tentar manipular o coração de Paulo para que ele realmente se sentisse orgulhoso. Então aquela bajulação religiosa aconteceu e Paulo discerniu isso e repreendeu aquele espírito. Outra coisa que ele pode ter discernido também, pelo Espírito Santo, é que aquela moça, ela era como dizem, um cavalo para o inimigo. E ele percebeu isso. Outra ideia também, que ele discerniu pelo Espírito Santo, que aquela moça era escravizada pelo diabo e era apenas um instrumento de ganância daqueles homens que ali viviam. Então, e essa era uma realidade. Ela era apenas um boneco na mão daqueles, uma boneca, na mão daqueles homens gananciosos, e usavam aquela jovem, aquela moça, para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. A outra ideia também é que ele percebeu, provavelmente, Paulo percebeu, o tom irônico daquela jovem. Ou seja, nós não estávamos ali na hora, então a gente não pode declarar isso claramente, mas podemos conjecturar que talvez, naquele momento, Paulo percebeu o tom irônico do inimigo, de Satanás, zombando da autoridade que ele tinha, que recebeu da parte de Jesus. Então, talvez possa acontecer isso, e aí Paulo discerniu. O que Paulo fez? Paulo repreende, então, aquele demônio, expulsa aquele demônio, e naquele momento ele consegue vencer aquilo. Ele sabia que precisava, ele identificou isso.
E aí você percebe comigo o seguinte: você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Você quer conhecer uma pessoa? É só você dar poder a ela. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Uma pessoa, ela vai se revelar quando ela recebe poder, quando ela recebe autoridade, quando é dada a ela uma autoridade. O inimigo, ele sempre deseja nos levar a um caminho de orgulho e de soberba. Ele sabe porque a própria palavra de Deus diz que Deus rejeita quem? Os soberbos, os orgulhosos. Então, essa ideia de orgulho, de soberba, Deus, ele rejeita isso. Então, esse caminho, quando alguém trilha esse caminho, certamente ele está atraindo para si a sua própria desgraça, a sua própria derrota, a sua própria falência diante de Deus. Ele sempre, Satanás, quer nos fazer entender que nós somos melhores do que os outros, que nós somos mais importantes do que os outros, que nós somos insubstituíveis. Alguém fala isso? Nós somos insubstituíveis. Então, Satanás, ele tenta trazer essa ideia à nossa mente. E Paulo fez o quê? Paulo, ele escolheu rejeitar a proposta do inimigo. Ele rejeitou isso, ele não aceitou. Ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele tinha convicção do seu chamado, ele tinha convicção da sua autoridade, ele tinha convicção do seu conhecimento teológico, ele sabia da sua formação como cidadão, ele tinha formação, ele estudou nas melhores faculdades daquela época, ele era uma pessoa respeitada por seu conhecimento, mas ele decidiu, ele escolheu rejeitar essa proposta de orgulho. Se nós queremos ter um avivamento em nossa vida, se há uma coisa que nós temos que derrotar, é renunciar, rejeitar, é todo momento que Satanás tenta imprimir em nosso coração, de alguma forma, o orgulho. E pode ser nas menores coisas. Nas menores coisas. E nós temos que estar muito atentos a essa posição. Nós aqui somos servos de Deus, mas nós não somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Nós não somos melhores do que alguém que está lá fora que não conheça o Senhor. Nós somos todos seres humanos e somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Essa é uma realidade que nós temos que ter em nosso coração. Nós precisamos ter isso. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Não existe isso. Nós somos e podemos ser lavados pelo sangue de Cristo. No momento que eu renuncio esse orgulho meu pessoal e me submeto à vontade de Deus, me submeto ao seu senhorio, me submeto àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos aqui como igreja hoje, não é porque somos melhores, na verdade é porque somos piores. E nós reconhecemos isso. Você está entendendo a diferença, meu irmão? Nós reconhecemos que nós dependemos da graça, reconhecemos que nós dependemos das misericórdias de Deus, nós reconhecemos que precisamos de Deus. Não estamos aqui reunidos, nos arrumamos, a gente vem para a igreja e a gente se coloca naquela posição, estou aqui com o microfone, é o apóstolo, é o pastor, é isso, é aquilo, é o professor. Nós somos todos ovelhas de Jesus, estamos todos nas mãos do Senhor. Paulo, ele decidiu agir com suas armas espirituais para libertar aquela jovem e para demonstrar que maior era aquele que habitava nele. E naquela história, o inimigo saiu envergonhado. E sabe o que acontece? Acontece que Paulo e Silas sofreu. Quando Satanás, ele percebe que está sendo derrotado, ele parte para um outro campo, que é o campo da violência. Ele provoca o ódio, ele provoca a violência daqueles que zombam e perseguem os cristãos. Hoje nós vivemos isso. Na verdade, hoje não, sempre vivemos isso. E a gente pensa que hoje não vivemos, e vivemos isso em muitos lugares, inclusive no Brasil, para quem não sabe. Nós vivemos isso em países que não podem ser pregado o evangelho, por exemplo, onde pessoas são mortas, cristãos são mortos aos montes. Isso é uma realidade, isso não é uma brincadeira, isso é um fato. Então, se você quer viver uma vida cristã sadia, entre no caminho da humildade.
Entre por esse caminho, porque a humildade nos dá entendimento e paz no que diz respeito à autoridade. A humildade derruba muralhas. A humildade também é uma porta que se abre para nossas conquistas. Se nós andarmos por esse caminho, nós teremos o discernimento do Senhor em nossas vidas. Olha só o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha só o que Paulo escreve, amados. Olha só que palavra que Paulo ali, inspirado pelo Espírito, escreve. Um homem de tremendo conhecimento. Um homem que tinha um know-how tremendo. E ele vai dizer assim: quanto a mim, Paulo, ele está escrevendo à igreja na Galácia, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está se gloriando na cruz de Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Essa é a chave. John Piper, um grande pastor que ainda está conosco nessa terra, e ele escreveu e disse o seguinte: a humildade reconhece a própria limitação e necessidade. Ela está aberta a receber ajuda, a ser ensinada, e não se ressente de um bom conselho. Olha que palavra tremenda, queridos. Se nós queremos um avivamento em nossa vida, nós temos que entrar pelo caminho da humildade. Se nós não entrarmos por esse caminho como igreja de Jesus, como servos de Jesus, nós não teremos e experimentaremos um avivamento genuíno. Deixa eu te dizer uma coisa especial aqui, muito importante, escute. Avivamento não é ficar dando grito. Avivamento não é ficar dando pulo. Isso tudo pode acontecer. Avivamento não é simplesmente um ato, avivamento é uma transformação que se dá ao redor daqueles que estão avivados. Por quê? Porque avivamento influencia o meio pelo qual você vive. O avivamento, quando você está vivendo esse avivamento, e quando isso vive, quando a igreja vive isso, não é só para termos reuniões maravilhosas, é para que aqueles que estão ao nosso redor sejam influenciados por esse poder de Deus que nós estamos vivendo. E aí Deus liberta, cura, salva, restaura casamentos e faz isso, e muda o quadro das pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso começa com o caminho da humildade. Nós temos que vencer essa bajulação que existe religiosa, de colocar a igreja A, a igreja B, igreja, ministério fulano, ministério ciclano, é porque os apóstolos, vamos parar com isso. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, Jesus é o mentor, Jesus é o Rei, Ele é o Senhor. A gente caminha por essa rota, e é nessa rota que nós vamos ser mais do que vencedores. É nessa rota que nós vamos experimentar avivamento. Nesse texto eu quero deixar uma segunda e última lição para nós. Segunda e última lição, se a gente quer um avivamento de verdade. Sem unidade não há avivamento. Sem unidade a sua família não sobrevive. Tua casa não sobrevive. Minha casa não sobrevive. Sem unidade não há avivamento. O mover de Deus na vida de Paulo e Silas naquela prisão não aconteceu, escuta isso, meu irmão, presta atenção, porque tinha uma estrutura belíssima. Aquele mover, aquele lugar tremer, as portas das prisões se abrirem, as correntes se soltarem. Paulo e Silas foram presos no tronco, lá na prisão interior, lá do fundo, e tudo se abriu. Aquilo que eles estavam presos se soltou, ninguém colocou a mão. Aquele mover não aconteceu porque tinha luz piscando, porque tinha fumaça, porque tinha um instrumento caro, porque tinha uma caixa de som caríssima, porque tinha um microfone caro, porque tinha uma transmissão online, porque tinha isso ou tinha aquilo, um ar-condicionado. Não! Mas porque havia uma unidade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ali tinham 2 homens de Deus.
Então a presença do Espírito Santo, ela foi comprovada na vida daqueles homens pela unidade, pela ousadia. Imagine, eles estavam ali todos cortados, açoitados, e a Bíblia diz que eles foram açoitados de maneira muito agressiva. A Bíblia faz questão de dizer que foi diferente de outros. E eles estavam ali sofrendo lá naquele fundo e esperando, vamos morrer. E diante daquele caos todos, eles tiveram unidade, eles tiveram ousadia, eles demonstraram uma certa alegria que vinha do Espírito, e ali veio o mover do poder de Deus. Sabe que a igreja ela tem sofrido com um vírus chamado vírus que tenta entrar no meio da igreja, no meio das nossas famílias, para destruí-la. E às vezes usa nossas palavras. E se as palavras não forem ditas da forma correta, na hora certa, nós podemos destruir relacionamentos, nós podemos destruir amizades, nós podemos destruir casamentos, nós podemos destruir relacionamentos de pai com filho, de filho com pai. Então, se queremos o avivamento, nós precisamos vigiar quanto a isso. Então, há uma unção quando vivemos em unidade. Lembra quando Josué foi conquistar a cidade aquela das muralhas, qual era o nome? Jericó. O que aconteceu? 6 dias, no 7º dia, vamos agora marchar. O que o povo fez? Exatamente o que Deus mandou. Aquele povo em unidade, pelo poder que há no nome do Senhor, derrubou aquelas muralhas. Naquele momento a unidade trouxe libertação. As cadeias se abriram, as correntes se rebentaram. Então tinha preso lá naquele lugar, amarrados, travados com correntes. Imagine só, aquele barulho acontecendo ao mesmo tempo, aquele terremoto e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Libertação. Por quê? Porque havia unidade. O inimigo ele é capaz de jogar um vírus, e sabemos que o poder de um vírus se torna mais intenso. Você sabe disso, nós passamos por uma pandemia. Qual eram as pessoas que mais sofriam com o vírus da pandemia? Aqueles que tinham sua imunidade muito baixa. E não é só o vírus do coronavírus que acontece isso, mas qualquer tipo de vírus, se encontra um corpo que está com a sua imunidade baixa, ele se prolifera de uma maneira veloz, muito grande, porque não há proteção naquele corpo. Então, se a nossa imunidade espiritual estiver baixa, certamente qualquer tipo de vírus espiritual que venha contra nós vai entrar e fará um estrago. São os vírus das palavras malditas. E esses sintomas são fáceis de a gente identificar. Você quer ver alguns sintomas? Interpretações erradas. Você ouve uma coisa e já está fazendo uma interpretação equivocada. Cuidados, que pode ser um vírus que está no seu organismo espiritual. Julgamento precipitado, você nem conhece a pessoa, já está julgando precipitadamente, você nem ouviu ambas pessoas, ou seja, às vezes você escuta uma história e já está acreditando em primeira mão que uma pessoa fala. Cuidado com isso, querido, você pode se enganar. A desconfiança, a amargura, os ressentimentos, tudo isso porque o inimigo, ele quer provocar algo na sua família, no meio do corpo de Cristo, que é a divisão. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19. Olha só Provérbios 6, de 16 a 19, o que está escrito aí? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Na outra versão está dizendo assim, a 7ª Ele abomina. Ok? Mas vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. Aí Deus vai fechar com o último, que Ele abomina, e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Aquele que provoca, aquele que age, aquele que lança discórdia, Deus abomina. E aí eu quero dizer algo para você, para que você entenda. Pastor, o que eu faço se eu percebo que eu estou infectado com esse vírus? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Primeira coisa que você vai fazer, Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos lá, abra sua Bíblia.
E coloca aí para a gente Apocalipse 2, de 1 a 7. Primeira coisa que você tem que fazer. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus está falando. Olha só que igreja extraordinária, queridos. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Está aguentando o rojão. Aí Jesus vai falar àquela igreja: contra você, porém, tem uma coisa. Tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeira coisa que você precisa entender, para que, se você identificar, você tem que pensar agora, lembre-se. Ou seja, traga a sua memória. Ou seja, lembra quando Jesus conta aquela parábola do filho pródigo? Lembra quando ele está lá naquele chiqueiro de porcos, cuidando de porcos, e a Bíblia vai dizer assim: e caindo em si. O que ele fez ali? Ele fez uma reflexão pessoal da sua vida. Ele observou o que estava ao seu redor. Ele parou e lembrou-se. Jesus está dizendo em Apocalipse: lembre-se, ou seja, faça uma reflexão pessoal. Pare para fazer uma análise pessoal. Então hoje, agora, nessa noite, o que você tem que fazer, querido? Não é analisar a vida de A, de B, de C, do seu irmão, ou do seu pastor, ou da sua esposa, do seu esposo, ou do seu filho, do seu pai, sua mãe, não. É você. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Lembre-se, traga a sua memória. E a Bíblia vai dizer lá que o jovem, aquele filho pródigo, em Lucas capítulo 15, vai dizer assim: e caindo em si, disse, a Bíblia fala isso, e caindo em si, Jesus contando, disse, ou seja, você lembrou, trouxe a sua memória, fale, confesse, diga, revele, porque o filho pródigo fez exatamente isso. Segunda coisa que você precisa fazer, a gente vê exatamente o que nós estamos lendo em Apocalipse 2, de 1 a 7. Restaure, volte ao primeiro amor. O que é isso? Volte às suas prioridades. Primeiro amor são nossas prioridades no reino de Deus. Prioridades, ou seja, você entendeu, você identificou, se for necessário você tem que pedir perdão e liberar perdão. Você tem que voltar a essas prioridades. Você precisa desenvolver isso. Hoje nós estávamos numa reunião de intercessão, e é interessante porque há uma chave que a gente logo responde. Quando a gente pergunta assim: tá bom, a gente identificou, o que a gente faz? Vamos orar, vamos orar. Deixa eu lhe dizer algo também importante. Nem sempre é orar. Tá bom? Peraí, pastor, como não? Nem sempre é orar. Tem coisas que você já sabe o que tem que fazer. Você nem precisa orar. Tem coisas que você já sabe. Então não adianta você querer dobrar seus joelhos e falar assim: Senhor, me mostra. Aí você diz: poxa, Deus não está falando comigo. Deus já falou com você há muito tempo, porque já está na sua palavra, Ele já te ensinou, Ele já disse o que você tem que fazer. Volta ao teu primeiro amor. Então não precisa descer um anjo do céu para te dizer nada, você simplesmente tem que fazer. Se é necessário pedir perdão, peça. Se é necessário perdoar, perdoe. Não terá avivamento se isso não acontecer. Sua casa não será avivada se isso não acontecer. Seus relacionamentos não serão restaurados se isso não acontecer. Pode pular, pode dançar, pode botar luzinha, pode botar fumaça, pode botar TV, pode botar LED, pode construir, pode fazer o que for. Tudo isso é apenas uma bajulação religiosa que não traz avivamento. O avivamento não acontece por isso.
Há uma restauração que Deus quer fazer na minha vida. Há uma restauração que Deus quer fazer na sua vida. Terceiro lugar, realinhe-se. Até ouvi isso hoje aqui, de um outro pastor dizendo que a gente precisa andar em alinhamento. Realinhe-se, saiu do alinhamento, volte para o alinhamento. Volte. O próprio Deus fala em Apocalipse capítulo 2. Pratique as obras, ou seja, volte a fazer o que você fazia antes, realinhe-se. Você está numa igreja local, o que você precisa fazer, meu irmão? Você precisa se alinhar. Igreja local é uma família local, essa é uma realidade. Igreja local, é bíblico isso. Existia a igreja em Corinto, existia a igreja em Éfeso, existia igrejas em tal lugar, na casa de fulano, na casa de ciclano. Eu não estou falando de denominação, estou falando de uma igreja local. A sua família é como se fosse uma família. E uma família desalinhada, ela não conquista absolutamente nada. Se os membros de uma família, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, outro quer fazer de outro jeito, outro quer fazer, e ninguém se comunica, não há um relacionamento ali para se alinhar, não conquista nada. Não é verdade? Eu estou falando alguma mentira aqui? Não, porque isso é uma verdade. Agora, se uma família anda alinhada, a gente conversava, eu e Eliana, essa semana, e a gente pensando, né, da nossa construção, e aí a gente estava aí surgiu um outro plano, outro projeto e tal, né, de uma coisa que a gente queria adquirir, aí de repente ficamos empolgados e tal, passou uma semana, chegou 15 dias, a gente continuou conversando, de repente a Eliana falou assim, Vaguinho, chama de Vaguinho, amor, essas coisas, né, e aí, coisa de casal, né, quando ela fala Wagner, aí você já sabe, né, quando ela fala Vaguinha, a gente está conversando, quando fala amor, então a gente está bem, então vamos lá, então ela falou assim, amor, não é melhor a gente voltar ao foco? Ela falou para mim assim, não é melhor a gente voltar ao foco? Eu falei, é verdade. Se a gente perder o foco, a gente não vai conquistar. Então vamos voltar ao foco. Porque se uma família, se uma igreja não estiver alinhada, a gente não conquista. Agora a gente vai ter uma igreja 100% alinhada? Não vai existir essa igreja. Só na glória. Eu lembro que a gente estava no quartel, quando eu estava no quartel, a gente tinha que ensaiar. Eu servi na aeronáutica, né? Então a gente na formatura, nós tínhamos que ensaiar para a gente apresentar lá o dia da formatura, a gente fazia a apresentação e tal, né? E tinha que marchar, e aí a gente ficava semanas e mais semanas treinando para que quando fosse o dia da apresentação, aquela marcha tinha que ser perfeita, não podia errar aqueles passos, porque se você errar o passo, você era preso, meu irmão, no mínimo. Então, você já pensava, não quero ser preso, então eu tenho que andar no alinhamento. Eu tenho que alinhar, eu tenho que olhar para frente, olhar para aquele que está lá em primeiro lugar e fazer igualzinho, porque no quartel a gente era preso, né? Vacilou, já era. Então, quando eu perdi o alinhamento, então você tinha que vigiar o tempo todo. Então, deixa eu te falar, querido, há um propósito de Deus no alinhamento. Se você quer conquistar, se você quer viver um avivamento dentro de um contexto de uma igreja local, dentro da sua família, você precisa alinhar-se a essa igreja. É preciso andar em alinhamento. Não significa que alguém que está lá na frente, numa passada, vai deixar você para trás, não é isso. Nós temos que caminhar juntos. E às vezes esperar alguns, com paciência. Então realinhe-se. Quarto lugar, 2 Coríntios 10, 4. Coloca aí rapidinho para a gente, por causa do tempo. 2 Coríntios 10, 4. Quarto lugar. Estou quase terminando. Daqui umas 2 horas a gente termina. Calma. Você já vai lanchar, já vai comer o cookies. Leva seu cookie para casa hoje. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Nossa guerra é espiritual, irmãos. Nossa guerra é espiritual. Essa noite a gente teve uma experiência assim tremenda, um pedido de oração que chegou de uma criança, qual o nome dele mesmo? Gael, que eu não conheço aqui, alguém mandou para a gente, eu não lembro quem foi. A pastora Sandra mandou. E aí, o que aconteceu com o Gael? O Gael, a mãe estava cuidando dele, trocando, acho que fralda, alguma coisa assim, em cima da cama, virou as costas. Quando virou, ele novinho, aí ele rodou na cama e caiu. Traumatismo craniano. Foi para o hospital.
chegou no hospital, aquela coisa toda, o médico disse, morte cefálica. A mãe ficou desesperada. Quem não fica? Os pais ficaram desesperados. Na mesma hora, mandaram pedidos de oração para todos os lados. Isso aconteceu essa noite. E aí pedindo, porque os médicos queriam desligar os aparelhos. E a mãe, não vou permitir, não vou permitir. Nem eu permitiria, nem você, com certeza. Não vou permitir. E aí, vamos entrar em oração. Daqui a pouco eu acordo. Quando eu acordei hoje pela manhã, já tem outra mensagem. O Gael já estava na enfermaria. Imagine se desliga. A mãe não aceitou aquele decreto. A mãe não aceitou aquele decreto. É uma guerra, nós vivemos uma guerra, queridos. Imagina a angústia, imagina a tristeza, imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa. Deus está no controle, isso acontece, mas a gente vive uma verdadeira guerra espiritual. Tudo acontece para trazer angústia, para trazer tristeza ao nosso coração. O diabo trabalha de forma assídua para matar, roubar e destruir. Mas também Jesus trabalha a favor daqueles que confiam nele, e ele vem dar vida e vida com abundância. Então a gente não pode se esquecer disso jamais. Há um lado espiritual do mal, mas há um lado que é maior, aleluia. Lembra de Eliseu, quando perguntavam, né, perguntaram o rei lá, que era inimigo, dizia, o que está acontecendo? Tem um X9 aí contando nossas coisas para o exército de Israel, e a gente não consegue vencer. Aí alguém disse, tem um cara que é o X9, mas é o tal do Eliseu, que está lá na terra de tal lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar o X9. Aí mandaram todo mundo para lá, o exército todo foi lá naquela cidade, chegou lá, cercaram, você conhece essa história, né? E aí é importante só a gente lembrar, quem não conhece, depois pega a Bíblia para ler. E aí cercaram a cidade com um exército enorme, né? E Eliseu está lá dentro, tranquilão. De repente, o menino, que é o seu secretário, né, o seu profetinha lá, e aí está o profeta ainda, sênior não é, está aprendendo lá com o profeta, né? E aí o moço de Eliseu, que o ajudava, abre a janela, aquele exército enorme para destruir Eliseu, para matar Eliseu. E aí Geazi fica doido, Eliseu, e é muita gente. Eliseu, calma, filhão. Senhor, abre os olhos dele para ver o que está acontecendo. E aí quando Deus abre os olhos de Geazi, o que ele vê? Ele vê um exército de anjos cercando, poderosíssimo, cercando aquele lugar. É difícil na hora da guerra a gente ter essa visão espiritual. É difícil, querido. Você sabe que às vezes para a gente ter essa visão espiritual, Deus usa até o diabo para a gente ver isso. Isso já aconteceu. Até o inimigo para a gente poder ver. Deus permitiu aqueles homens irem lá para Geazi aprender, tem mais gente que você imagina. Maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então use as armas espirituais. E por último, entre num verdadeiro jejum. Agora eu quero ler com você, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia. Mesmo que coloque na TV, eu queria que você lesse comigo, Isaías capítulo 58. Você quer a Bíblia, né? Amém? Você gosta de Bíblia, né? Crente que não gosta de Bíblia, não vai rolar, né? Então vamos lá. Nossa única regra de fé e prática. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Fique bem claro isso. Tem uns teólogos aí se levantando fortemente, umas correntes fortes, tá? Inclusive pessoas de renome, que já estão dizendo isso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Fique bem claro a nossa posição. O verdadeiro jejum. Quem gosta de jejuar aqui? Quem jejua aqui? Não estou falando de jejum para fazer exame não, tá, irmãos? Vamos lá. Olha só o que está escrito. Agora você vai ter que ler a Bíblia comigo aí, marca a sua Bíblia. Pode colocar na TV, não tem problema nenhum, porque às vezes tem alguém que está sem. Isaías 58. Isaías 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Quem está falando aqui? Isaías, é Deus falando através de Isaías. Deus falando.
Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste. Poxa, Senhor, a gente está aqui jejuando, o Senhor não está vendo, não? Porque nos humilhamos, e o Senhor não repara nisso, não reparaste. Contudo, Deus falando, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E aí ele vai começar a dar lambada. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. O pessoal saía do braço, meu irmão. Como que um povo pode ter avivamento através de jejum dessa forma, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Aí ele começa a dizer qual é o verdadeiro jejum. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí Deus vai dizer assim, olha, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. Você está achando que só porque você faz um jejum e todo mundo fica olhando, olha como é que ele é espiritual. Aí não estende a mão ao necessitado, não luta contra a injustiça, não luta contra o jugo pesado, opressor, não faz absolutamente nada da prática da vida cristã, que a Bíblia nos ensina, e acha que a luz vai romper. Não é nada disso. Deus está falando, não é assim não, mas se fizer o que eu estou ensinando, o verdadeiro jejum, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, será a sua proteção. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou eu, meu filho, eu estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, abrir mão daquilo que você tem e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará, aleluia, os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias, ou seja, de famílias. Aleluia! Você quer viver avivamento? Faça esse jejum. Faça esse jejum. Aplique esse jejum. Não é à toa que quando aconteceu aquilo tudo, no versículo 29 de Atos lá vai dizer, diante daquele caos, o carcereiro ficou desesperado, pegou a espada, já ia se matar, e aí Paulo, não se mate, nós estamos aqui. E ele pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E Paulo foi pregar para ele e pregou para esta casa. Porque não pegue essa palavra como se fosse algo, se eu aceitei Jesus, todo mundo na minha casa vai aceitar. Não é assim que funciona. Eles precisavam ouvir, eles precisavam receber a Jesus. Só que naquele tempo lá, naquele momento, lá naquela prisão, o carcereiro pediu luz. Luz. E eu pergunto, quantos estão precisando de luz hoje?
Quantos estão precisando dessa luz hoje? Sabe, querido, a gente ouve tantas coisas que Deus pode fazer. Nós ouvimos aqui testemunhos, por exemplo, dos formandos aqui, alguns testemunhos. E talvez você que está aí está dizendo, eu quero essa luz também. Sabe por quê? Porque quando o carcereiro pediu luz, ele estava pedindo morte antes. Ele queria morrer. Ele não via mais solução, ele não tinha mais para onde correr. Ele pensou, vou morrer, eu quero me matar, não tem mais jeito para a minha vida. E quando ele viu o que Deus estava fazendo, ele pediu luz. Você quer luz hoje? Eu vou dizer qual é a luz. A luz é Jesus. É simples assim. Que ilumina a sua vida, que te tira das trevas. E que te tira das trevas, não somente isso, mas te leva para a sua maravilhosa luz. E eu quero que você mergulhe nesse avivamento. Mergulhe nesse avivamento. Nunca permita que o orgulho tome conta do seu coração. E não permita que a unidade seja destruída na sua casa e na sua igreja local. Lute por isso, porque assim virá o avivamento. Sua casa não será a mesma. Sua família não será a mesma. Sua igreja local não será mais a mesma. Em nome de Jesus.